Observador com a Diana Rosa. Diana, desembarcam a esta hora os passageiros do navio afetado pelo hantavírus. Está já no porto de Granadilha, em Tenerife. Esse momento está agendado precisamente para esta hora, 8 da manhã. No Porto está montado um vasto dispositivo sanitário. As autoridades prepararam material de proteção individual e os passageiros vão ser transportados em lanchas até a terra. Estão também prontos os aviões para o regresso seguro dos passageiros a casa. Uma operação que vai ser coordenada pelo diretor-geral da Organização Mundial de Saúde. Tedros Ghebreyesus está no local e tranquiliza a população. Rejeita comparações entre hantavírus e Covid. Isto não é o Covid e já o dissemos muitas vezes. E quando o dizemos, é sério. O outro ponto que gostava de esclarecer e que indiquei na mensagem que escrevi à população de Tenerife é que o risco para a população local é baixo. Eu quero que a população nos ouça e que acredite no que dizemos. So I want the local people to really listen to us clearly and trust what we say. O líder da OMS nas Canárias, onde vão desembarcar mais de 100 de pessoas, vão depois ser repatriadas para os países de origem a partir do aeroporto de Tenerife. Foram deportados os 2 ativistas estrangeiros retirados da flotilha com destino à faixa de Gaza mais de uma semana depois de terem sido detidos. É o que adianta o ministro israelita dos negócios estrangeiros, Saif Abu Kashek, um cidadão espanhol de origem palestiniana, e o brasileiro Tiago Ávila tinham sido levados a Israel para interrogatório depois da flotilha ser interceptada em águas internacionais perto da Grécia. O governo israelita, citado pelo jornal Times of Israel, afirma que depois de concluir da investigação, os 2 homens, que Israel designa como provocadores profissionais, foram hoje deportados. O Irão ameaça atingir alvos norte-americanos na região caso os petroleiros do país sejam alvejados. Aviso deixado pela Guarda Revolucionária Islâmica, citada pela agência France Presse. O Irão alerta que qualquer ataque a petroleiros e navios comerciais iranianos vai resultar num forte ataque a um dos centros americanos na região e a navios inimigos. É o que se pode ler em comunicado um dia depois dos ataques dos Estados Unidos contra 2 petroleiros iranianos no Golfo de Omã. Vladimir Putin afirma que está a chegar ao fim o conflito na Ucrânia e arreda Donald Trump do processo de negociações. O presidente russo admite encontrar-se com Zelensky cara a cara. Avança a agência TASS, mas só quando tiver um acordo de paz para assinar. Прежде всего касается России и Украины. Acima de tudo, diz respeito à Rússia e à Ucrânia. Se alguém quiser ajudar, vemos que é o caso da administração norte-americana e do presidente dos Estados Unidos, que está empenhado em alcançar um acordo. É claro que ninguém precisa deste conflito e todos têm outras prioridades. Agradecemos, mas é um assunto que tem de ser tratado entre a Rússia e entre a Ucrânia. O Ocidente já prometeu ajuda e depois começou a alimentar um confronto com a Rússia que ainda dura atualmente. Penso que a questão está a chegar ao fim, mas é um assunto sério. Которая продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь. Ouvimos aqui Vladimir Putin, que acredita na vitória da Rússia, reitera, tal como ontem no discurso em Moscovo, que a causa que leva à guerra é legítima. Seguimos agora com o caso de violência em 2 esquadras de Lisboa. Os polícias envolvidos nas agressões terão sido avisados por um colega de que estavam sob investigação. De acordo com a CNN Portugal, informações nos telemóveis dos suspeitos revelaram que foram alertados por um PSP de que iriam ser alvo de buscas. Isto terá permitido aos polícias anteciparem e prepararem-se para as diligências em causa. Espera-se que amanhã os 14 detidos fiquem a conhecer as medidas de coação. O Ministério Público pede prisão preventiva para 4 dos agentes e domiciliária para outros 3. Os agentes são suspeitos de 19 crimes, entre eles tortura, violação, além de outros que incluem ofensas à integridade física, abuso de poder e falsificação de documentos. O Ministério Público foi posto em causa este sábado pelo advogado de um destes suspeitos que criticou a conduta dos procuradores. Aos jornalistas no Campos de Justiça, Carlos Melo Alves se justifica a força usada em certos contextos pelas forças de segurança. A maioria das situações aqui são agentes da autoridade que são chamados para intervirem
em situações graves, algumas delas de violência doméstica, chegam lá, deparam-se com agressores violentos e têm que utilizar a força necessária para os maniatarem. E às vezes, em resultado disso, essas pessoas são feridas. Eu tenho receio que, se o Ministério Público tiver razão naquilo que está a dizer, que os elementos da autoridade estejam a ser condicionados em determinadas ações policiais que não podem exercer a força que é necessária. Carlos Melo Alves, um dos advogados de defesa neste caso de alegadas torturas realizadas em 2 esquadras em Lisboa, Rato e Bairro Alto. Amanhã está marcada a sessão às 9 da manhã para ficarem a ser conhecidas as medidas de coação. E, Diana, ainda neste jornal, os médicos do INEM querem ser abrangidos pelo novo regime de horas extra que foi criado pelo Governo e já pediram explicações à Ministra da Saúde. Em causa está um novo regime de incentivos ao trabalho suplementar, destinado aos médicos que asseguram as escalas de urgência e que prevê incentivos entre os 40% e os 80% no salário base. No diploma aprovado em Conselho de Ministros não fica claro se os médicos do INEM vão ou não ser abrangidos pelo regime. A Rádio Observador, Rui Gonçalves, coordenador da Comissão de Trabalhadores do INEM, diz que já pediu clarificações à Ministra Ana Paula Martins. Já perguntamos à Sra. Ministra, já dirigimos uma missiva à Sra. Ministra para esclarecer essas questões e o nosso receio é precisamente que publicada que está este diploma, que os médicos do INEM não sejam abrangidos. Não há nada que nos diga que vão ser abrangidos. Como lhe disse, apesar de não existir nenhuma evidência que eles estão excluídos, o que existe é, já no passado, uma dificuldade de atribuir aquilo que é considerado serviço de urgência aos médicos do INEM. Já sobre eventuais formas de luta, Rui Gonçalves afirma que ainda é cedo para decidir. Com a aproximação do 13 de maio em Fátima, as autoridades pedem cuidados redobrados nas estradas portuguesas por causa dos peregrinos. Decorre até quarta-feira a Operação Peregrinação Segura, que vai ser intensificada a partir de amanhã. O objetivo é garantir a segurança rodoviária, a fluidez da circulação nas principais vias de acesso e a proteção de todos os que andam na estrada. Estão mobilizados 300 operacionais da Proteção Civil, 500 da Cruz Vermelha Portuguesa. Em Pombal, num dos pontos de paragem desta ação de sensibilização, esteve o Secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, deixou algumas recomendações. Por isso também a minha presença hoje aqui neste ponto em Pombal, para apelar para todos aqueles que estão em peregrinação até Fátima para o dia 13, para que o façam nas condições de segurança. O tempo também não está a ajudar, e por isso que possam seguir em fila indiana, sempre pelo lado esquerdo, que também não usem os auscultadores, porque isso também deixa de ter a percepção daquilo que é o trânsito, e também para os automobilistas reforçar aquilo que é o pedido que sempre fazemos, dos cuidados que têm que fazer com a velocidade, em alguns casos, como aqui num pequeno troço antes do local onde nos encontramos, uma das vias está dedicada para os peregrinos. O ano passado foram cerca de 500 mil que estiveram em Fátima e nós queremos que cheguem todos bem. O Secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, aqui num registro captado pela RTP, de recordar que na sexta-feira morreu um peregrino atropelado por um comboio Alfa pendular em Coimbra. O homem de 66 anos seguia em direção a Fátima. Termina hoje o Rally de Portugal. Os pilotos arrancaram às 6h30 da manhã da Exponor, onde vai também terminar a competição. Antes disso, há as etapas de Vieira do Minho e Faf. Sébastien Ogier está mais perto da 8ª vitória. Ontem terminou o dia na liderança da prova. O piloto francês tem quase 22 segundos de vantagem sobre Thierry Neuville, o segundo classificado. E fica por aqui o Jornal das 8. Atualizamos notícias com a Diana Rosa às 8h30.